Paz do Senhor Jesus mais uma vez aos nossos alunos do Instituto El Shaddai. Que bênção que vocês estão do outro lado. Mais uma vez reforçando. Já pegou o seu material de apoio, seu material didático do Instituto El Shaddai. Também pegou aquela sua versão bíblica usual. Lembre-se, pegue outras versões também. O seu caderno de apoio e aquele caderno para rascunho de sermões. E agora nós vamos falar sobre alguns sermões para você não pregar ele. Vamos para aquele sermão que você não deve pregar? Página de número 12, irmãos. Tipos de sermões que atrapalham o culto. Então agora nós vamos descontrair um pouco. A aula anterior, para quem está me acompanhando, não foi nada fácil. Até para mim mesmo dá. Porque nós precisamos de melhorar. Ter consciência, irmãos, que o pragmatismo nem sempre significa que Deus está respondendo. Tipo de sermões que atrapalham o culto, página 12. Apenas para ilustrar, tá? Vamos fazer uma rápida classificação dos sermões que mais atrapalham o culto, lá no último parágrafo, gente, página 12. Se você frequenta igreja há vários anos, é provável que já tenha encontrado com algum desses sermões mais de uma vez. A seguir descreve-se uns tipos de sermão que atrapalham o culto. São alguns, tá, irmão? Tem muitos. O primeiro, o sermão sedativo, página de número 12. É aquele que parece anestesia geral. Meu Deus. Mal o pregador começou a falar e a congregação já está quase roncando. Então, vamos relembrar um pouquinho, irmãos, daquela didática que eu passei. Claro, muito superficial, que a gente vai tentar ainda prolongar e aprofundar esse assunto. Você vai falar, irmão? Abra a boca. Não venha dormindo para o púlpito. Eu sei que você está cansado muitas das vezes, que você vem esgotado do trabalho, a labuta diária, etc. Deu oportunidade para você? Nem que você for lavar o rosto lá na igreja lá, tá difícil, vamos lá, joga uma água fria lá, uma toalhinha, vamos pregar. Agora você ir lá. Irmãos, a paz do Senhor para os irmãos. Glória a Deus, quem está sentindo a presença? Quem está sentindo a presença de Deus? Não. Ninguém vai te acompanhar. Vai sair um sermão sedativo daí. Então nós não podemos. Vou continuar aqui, ó. Característica pelo tom de voz monótono, ou seja, module a voz. Estou com uma batalha com alguns alunos que faz a imersão de pregadores. Melhora, vocês sabem o que eu estou falando, vocês fazem comigo. Melhore a condução da sua voz, module ela. Aproxime mais quando for dar ênfase. Volte. Seu olho, a sua fisionomia, fala junto com as suas palavras. Module a voz. Não fique no mesmo padrão. Pai do Senhor para os irmãos que estão aqui nessa noite, quando estão sentindo a presença de Deus nessa noite. Vou abrir em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Eu sei que a presença de Deus é notória, que eu estou sentindo a presença de Deus. Quantos trabalharam aqui? Quantos estão sentindo a presença? Levante a sua mão e diga 1, 2, 3. Irmão, é ruim! É ruim demais! É muito ruim, fica monótono, fica sedativo, arrastado e pelo linguajar pesado, típico do começo do século, com expressões arcaicas e carregada de chavões tipo: prezados irmãos, estamos chegando aos derradeiros e meandros desta senda. Fale fácil. Fale fácil. Eu nunca passei para meus alunos, irmão, nessas décadas falar: olha, substitua. Olha, nós estamos nessa conclave. Conclave é para católico, deixa eles fazer a conclave em paz, irmão. Não estamos em conclave, nós estamos no culto. Sim ou não, irmão? Não é, baixinha? Fale fácil, porque fica monótono. Ih, o cara já vem com esse vocabulário, ninguém entende. Continuemos. Eu não estou falando para você não enriquecer seu vocabulário, irmão. Não deturpe. Tem umas palavras aí novas, pragmatismo. Fiz você pesquisar, tem no nosso livro. Pós-modernismo.
Palavras que você pode englobar, irmão, para enriquecer até mesmo a sua pregação e passar para os ouvintes o quê? Eu estou contextualizado. Tá bom? Prezados irmãos, e pare por aí. Página 13. O sermão insípido. Deixei umas linhas para trás, depois você continue lendo lá sobre o sermão anestésico. Né? Esse sermão pode ter uma linguagem mais moderna e um tom de voz melhor, mas não tem gosto e é duro de engolir. Ninguém gosta, na verdade, até um amado obreiro chegou aqui perto de mim e falou, a pessoa quando só prega, irmão, só sofrimento, só derrota, fica ruim também. Eu não sou apologista da derrota, viu, irmão? Não misture as nossas aulas. Eu falei que de repente Deus não vai te dar vitória naquele dia, naquele momento, ou a cura, e etc. Agora uma coisa é você só pregar, não, eu sou igual João Batista. Eu também não falei isso. Quer pagar o preço que ele pagou? Leia. Não, eu sou igual João Batista. Quando eu prego mesmo, eu prego o reino. Você ora? Não, mas eu prego porque tem que orar. Que legal, hein? Prego que tem que vir na igreja. Vem na igreja? É sem sabor, as ideias são pálidas, sem nenhum brilho, que as torna interessantes. Muitas vezes é um sermão sobre temas profundos, porém sem o sabor de uma aplicação contemporânea, ou sem bom gosto de uma ilustração. É como se fosse comida sem sal. Deve ser ruim, né, irmão? Deve ser ruim. O pregador não tem o direito de apresentar uma mensagem insípida, porque a Bíblia não é insípida. O pregador tem o dever de explorar as belezas da Bíblia, selecioná-las, pois são tantas, e esbanjá-las perante a congregação. A Bíblia tem sabor. Não é sabor de mel, mas tem sabor. O sermão óbvio é aquele sermão que diz apenas que todo mundo já sabe, que está cansado de ouvir. Irmão, você sabia que roubar é pecado? Diga para o seu irmão, roubar é pecado. Roubar é pecado. Aí no meio do sermão de novo, vocês sabiam, irmãos, quantos sabem que roubar é pecado? Pô, já falou. Então, irmãos, são verdades que o povo já está cansado de ouvir. É tipo aquele sermão que Zaqueu nunca desceu da árvore, ainda está lá ainda, ele não tirou. Eu já ouvi gente assim. Vou pregar sobre Zaqueu. Aí alguns irmãos, mas amém, vamos dar glória. Pentecostal é uma vez. Quantos tinham apresentado? Amém. Aí termina, o tempo não deu 9 horas de semana, e Zaqueu continua lá na árvore. Irmão, de novo, tira Zaqueu da árvore. Não estou falando para não pregar sobre Zaqueu. Agora você precisa entender, irmão, você está numa congregação. A Bíblia ela é rica. E claro que eu estou apelando para o mundo acadêmico, o mundo de estudar. Nós estamos estudando a palavra de Deus. Reformule as suas ideias. Procure ler uma palavra oficial diferente. Você já leu o Salmo 91 quantas vezes? Chega! Tem outros versículos, tem outras perícopes. Ah, vou pregar hoje de novo sobre as 10 virgens. Já pregou. Semana passada você pregou de novo. É ceia, eu vou pregar sobre as mulheres loucas. Só mudou o tema, mas é virgem de novo. Muda um pouquinho a mensagem. Procure ser criativo. O sermão metralhadora, que eu falei na aula passada, é usado para disparar, machucar e ferir os irmãos. Quando aquele cara prega, quando aquela irmã prega, a gente já sabe que ela vai querer matar alguém. Meu Deus do céu. E em se tratando do nosso meio pentecostal, por isso que fica jocoso, irônico para muitos, que a pessoa espiritualiza, fala em línguas estranhas e já interpreta naquela língua e fala, olha, Deus hoje vai levar um aqui. Está chacoalhando a... Você já ouviu isso? Ele nunca ouviu? Eu já ouvi. É todo mês ele chacoalha a figueira. Meu Deus do céu, ele está chacoalhando a figueira. Vai matar, é? É isso que está falando, chacoalhar a figueira. Vai tirar da igreja. E vai tirar da igreja. O negócio é a gente agrupar. O negócio é a gente evangelizar para trazer gente doente para a nossa igreja. Porque Jesus Cristo não veio para os bons, irmão. Não veio.
Igreja, irmão, é um lugar de gente imperfeita. E muito imperfeita. Que nem o mundo quis. Você está aqui, glória a Deus. Mas entendamos, irmão, que existe esse tipo de pregação metralhadora que vai ferir, que vai matar, que vai dar profetada, que Deus vai levar alguém aquele dia. Tem irmãos aqui que olham diferente para mim, mas Deus está de olho em você. Olha, e Ele é poderoso, Ele não pode olhar para Ele. Está morrendo de medo. É porque já me mataram já, né, irmão? Já me mataram no culto lá, eu pregando um culto de ensino, a turma da profeta lá, que eu não posso dar nome, numa das igrejas que eu pastoreei, vai ficar no YouTube isso aí. Essa aula eu vou colocar ao vivo. Ao vivo não, público. E eu ensinando, mas não preguei para aquele grupo especificamente. O grupo das profetas se levantaram, 3 irmãs cheias do poder de alguma coisa, e falaram em línguas diferentes mesmo. Língua diferente. Na casa dela era uma língua esquisita, mas na igreja era uma língua estranha. Nem os alunos pegaram. Nós temos que falar línguas estranhas aqui, cheia de poder. E em casa também. Tem muita gente que aqui é cheio de língua estranha, cheio de poder. Mas em casa... E aí a turma se levantou e a irmã, cheia do poder de alguma coisa do espírito de letra menor, cheio do espírito de letra menor, foi contra a minha pessoa. Estou falando aqui, a metralhadora para cima de mim. Você, olha... Eu olhei assim, aí as pessoas que estavam acompanhando aquela profeta, aleluia, que coisa legal. E lá, hoje é o seu último dia, foi março de 2018. Eu acho que passou o tempo, hein, irmão? Hoje, às 9, olha aí uma voz, rapaz, tem uma voz, essa irmã não tem mais essa voz. Ela não tem mais essa voz, porque é uma senhora. Deus abençoe poderosamente a família. Mas não tinha necessidade de me matar naquele culto, né? Não tinha necessidade, não falei nada contra ninguém. E é difícil ouvir a verdade. E a pessoa pega os meandros que nos acompanham no meio pentecostal e profetizou: você, hoje, às 9 horas, aí todo mundo, ai, é Deus falando. E eu lá. Aí eu esperei, faltava 3 minutos, eu terminava o culto pontual, faltava 3 minutos. E agora tu verás. Foi a mim. Que é assim. O que está acontecendo? Eu falei, calma. É verdade, mano. 9 horas. Não deu certo. Tem que se cumprir. Aí eu li 11 versículos para a irmã. 11 versículos, irmão. Tem que se cumprir. Eu tenho que morrer. Eu tenho que sair daqui carregado. Isso eu falei em off. Não falei no público. Mas não faça isso. Eu amo tanto a irmã. Mas o pastor não está pregando Bíblia. Mas ofendeu, mas eu não ofendi ninguém. Foi só a Bíblia. Irmãos, Bíblia é Bíblia. E lembre-se, quando cutuca os nossos pecados de estimação, dói. Mas não é para matar. É para tentar corrigir. A profecia bíblica não veio para matar, roubar e destruir. Alguém já leu isso? Vocês não pegaram. Os efeitos da profecia que está em 1 Coríntios 14:3 são, é Bíblia, eu estou dando Bíblia. Matar, roubar e destruir. Não, não é não. Não é. Esse é o sermão metralhadora. A profecia bíblica veio para exortar, edificar e consolar. E não matar, roubar e destruir. Não deu certo. E a irmã que profetizou no outro dia, foi para o médico, etc. Eu não profetizei nada e nem orei contra. O negócio, irmãos, é pregar e profetizar aquilo que o Espírito Santo nos está mostrando. Vamos continuar no sermão metralhadora. O segundo parágrafo da página 13, final. Às vezes o pregador não tem a coragem de ir pessoalmente falar com o membro faltoso e se protege atrás de um microfone. Essa frase que eu usei, estreando o último parágrafo, é para dizer o seguinte, para tentar expressar, por isso você tem que ter aula. As pessoas ficam corajosas aqui. Corajosas. Se
sente como uma ferramenta ou uma arma, cheio de alguma coisa, cheio de si, mas não fala com a gente pessoalmente, mas se torna um sermão metralhadora, porque está a ponto de matar alguém, desabafar. Uma vez, uma certa feita, eu estou contando algo que aconteceu comigo para não pegar exemplo de A e B, mas se aconteceu com você é mera coincidência, mas possivelmente deve ter acontecido no meio pentecostal, entre nós acontece isso. Dei oportunidade para um irmão, cheio do Espírito Santo, só que ele estava meio que assim com outro irmão, meio assim, sabe, brigadinho. E ele abriu a Bíblia, eu vi que ele estava meio tenso, olhava para o irmão meio tenso. Eu falei, meu Deus. Começou a ficar meio nervoso com a Bíblia, e olhava para o irmão. Começou a falar em línguas estranhas. Mas não foi de poder de Deus, não, irmão. Começou a rodopiar e falar em línguas estranhas, olhando, e aquele ficou um show pirotécnico, falou 3 minutos, 4 minutos, começou a ficar bravo, cheio daquela língua estranha, e ficar bravo, e apontando, e dando língua estranha. Eu falei, irmão, bem no ouvidinho, ninguém estava ouvindo. Prega a Bíblia. Aleluia, vou pregar, pastor. Olha, saiu o Espírito na hora. Prega a Bíblia. Prega a Bíblia. Vamos continuar. Atrás de um microfone onde ninguém vai refutá-lo e disparar contra uma única pessoa sob o pretexto de chamar o pecado pelo nome. Você observou, irmão? Não chame. O pecado tem nome, o pecado, mas não o pecador. Se Deus te revelou, isso eu não duvido, por favor, não vim para brincar. Eu sei que tem como você discernir espírito, é dom. O dom da profecia também revela. Claro que revela, irmão. Precisamos desses cultos onde existe aquelas pessoas cheias do Espírito Santo, onde que nas ceias o pessoal via tremendo. Isso daí era umas décadas atrás. Alguns crentes vão se lembrar disso. Por quê? Tinha mulheres e homens cheios do Espírito Santo e falavam com você de canto, você está assim, assim, assado. A lágrima corria, pedia perdão e glória a Deus. Agora as pessoas estão querendo dar nome, não tem necessidade. E hoje em dia pode dar até boletim de ocorrência, e injúria e difamação. Então, Deus te revelou desse irmão A aqui ou B, chegue nele. Chegue nele. Porque você pode estar envergonhando e você é passível de emoções. E pode errar. Pode errar. Continuemos. Resultado, a pessoa fica ferida, todas as outras famintas, e o sermão não ajuda em nada. Às vezes o disparo é contra um grupo de adultos ou de jovens supostamente em pecado. Não é essa a maneira de ajudá-los. Convém ressaltar, friso de novo, que chamar o pecado pelo nome não é chamar o pecador pelo nome. Chamar o pecado pelo nome significa orar com o pecador, e se precisar até chorar com ele pela vitória. A congregação passa a semana machucando-se nas batalhas de um mundo pecaminoso e de uma vida difícil, e chega ao culto precisando de remédio. A parábola do samaritano, o bom fica por conta da epígrafe. A parábola lá do samaritano, ele tinha um ingrediente essencial, que era o azeite, o vinho, que ali era uma espécie de um vinagre para tirar, era um antisséptico. Depois colocava ali o azeite, era o que eles tinham na época para curar ou melhorar as feridas. E isso que nós devemos entender, irmão. No nosso alforje, na nossa bagagem, precisa de ter azeite. Tem que ter fogo, glória. Tem que ter poder, sem dúvida. Eu elenco e participo e propago. Mas você precisa entender que muitas das vezes, em nossas pregações, nós precisamos também de azeite, remédio. Porque o povo vem doente para a igreja, irmão. O povo vem doente para a igreja. Não de condenação por estar ferida. Na página 14, irmãos, agora vem o lado prático das nossas lições. Pode falar, pastor. Eu já vi pregador, pastor. O senhor já viu o pregador? Falando assim, se Deus me mostrar, eu vou te buscar. Já vi.
Mas os irmãos gelam com isso, irmão. Tem dado certo. É pragmatismo, ó. O que é isso? Se tem dado certo, é isso mesmo. O pastor Lúcio está falando aqui que é uma realidade. É aluno do nosso curso, pastor, falando que muitos... Você deve ter visto isso aí. Espero que você nunca tenha falado, né? Olha, eu estou profetizando e eu estou profetizando aqui. Se você não vir, eu vou te buscar aí, ó. Eu vou te buscar. Olha que Deus está me revelando. Nem sempre. Porque eu entendo que o Espírito Santo não vai envergonhar alguém, dependendo do porquê que você está chamando. Tá? Até mesmo para salvação de almas. Eu vejo um pragmatismo, lá vai eu de novo usar a palavra, que é algo que tem dado certo. Quem não é crente aqui? Eu acho que vocês já viram isso. Meu Deus. Quem não é crente no culto? A pessoa levanta a mão meio já. Quem não for, vem aqui na frente. Vem aqui logo. Vem aqui que eu vou orar por você. Não, você não sabe se a pessoa não quer. Nós cremos na voluntariedade. Porque você pode estar expondo essa pessoa ao ridículo. Porque quantas vezes eu já fiz o apelo e a pessoa já aceitou Jesus no banco dela. E falou para mim, pastor, eu aceitei Jesus, tá? Eu levantei a mão assim. Tá bom. E aí, você se arrependeu? Estou aqui, pastor, quebrantado. Amém, deu resultado, a pessoa está crente até hoje. Você viu que nem sempre é que a pessoa vem na frente, nem sempre. O importante é encontrar o quê? Quebrantamento, arrependimento da pessoa. É salvação. Tem a ver com o apelo, nós vamos falar sobre isso. Precisa fazer o apelo, mas não force o apelo. Quem mais levantou a mão, pastor? De novo, levantou. Meu pastor, use também, tipo assim, que Deus não envergonha ninguém. Eu creio nisso, tá, irmãos? Eu estou falando com muito cuidado que Deus não envergonha ninguém, mas infelizmente boa parte dos pregadores envergonha. Aí usa um contexto lá sobre levante contra Moisés, Abirão, Natã e Coré. Usa esse contexto aí. Por que ele envergonhou os três? Deus? Sim. Então Deus pega a turma lá que se rebelou contra Moisés e envergonhou eles, na verdade engoliu tudo a eles ali, né? Mas você vê que o nosso Deus de misericórdia é uma antiga aliança, nós somos dispensacionalistas, é uma antiga aliança, é a época da lei. E mesmo assim houve misericórdia de Deus, só para englobar o pensamento do pastor Lúcio, depois teve, olha que interessante, salmos dos filhos de Coré. E aí fica, por quê? Nem todos foram engolidos? Os filhos não. Tem base bíblica? Deixa para a próxima aula. Pastor, não tem uma passagem da Bíblia que diz que aquele que viu o seu irmão errou no pecado, não corrigindo, é semelhante a ele? Corrigir em particular. Tem que corrigir, isso mesmo, tem que corrigir. Se você viu o irmão faltoso, muito melhor é você aconselhar. Nosso amado evangelista Paulo está falando aqui, mas tem uma parte da Bíblia que diz que a gente, quando vê o irmão faltoso ou em pecado, devemos corrigi-lo, porque se você não corrigi-lo, você vai estar coadunando com a ideia dele. Na verdade, eu pego um versículo melhor, que Tiago fala o seguinte: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Tem que auxiliar. Quantas vezes, agora nem tanto mais, mas na década, no finalzinho de 80 e 90, irmãos, era habitual. O irmão vinha na igreja, domingão à noite, estava num bar bebendo. Meu Deus do céu, eu tinha que ir lá, é irônico, mas acontecia muito isso. E de repente o irmão, eu me lembro que tinha um irmão, eu era diácono também, ele era diácono, eu estava voltando para casa, todo cheio do poder de Deus, e o irmão também estava cheio do poder de Deus. Para a gente englobar o pensamento do nosso amado evangelista irmão Paulo falando aqui. E ele, num beco lá que eu tinha que passar, era bem sem saída, bem escurinho, ele estava fumando um cigarrinho, um Marlboro na época lá, que eu lembro que era vermelhinho, eu pegava o papai, era a mesma coisa. E ele me viu, ele quase que engoliu o cigarro. Mas eu tinha visto. Eu cheguei nele, eu era bem mais menino do que ele era um senhor. Não, amado, fique em paz, tal. Conversei. Minha parte eu fiz. Eu não vou falar que teve eficácia dessa vez, porque eu não sei. Depois eu acho que ele fumou mais, mas eu falei, fiz a minha parte. Sem falar para ninguém. Que eu poderia ter falado, conversei com ele numa boa. Pedi para ele conversar até com o pastor da época. Eu sou muito jovem, não tenho muita experiência. Eu era mesmo, não estou com brincadeira não, tinha uns 17, 18 aninhos. E, por favor, procure alguém. Ele procurou, mas
Continuo faltoso. Página 14, texto bíblico. Vamos montar um esboço, irmão. Então você vai montar um esboço, colocando aí depois no caderno seu de pesquisa. Nós estamos trabalhando pouco, hein? Vamos começar a trabalhar? Você vai colocar agora um texto bíblico, você vai montar o título, vai colocar uma introdução. É claro que eu vou dar essas observações, mas a grosso modo, você vai pegar um texto bíblico. É lição de casa, tá, irmãos? Não é brincadeira não, vamos fazer em casa. E você também que está do outro lado. Vamos trabalhar vocês aí? Página 14. Tem tudo o organograma certinho. Mas ainda fala grosso modo porque eu não especifiquei, procurando um texto, um título, introdução, etc. Tem o título, uma introdução, o corpo desse sermão e a conclusão e um apelo. Eu coloquei aqui entre aspas, pouco usado. Todo sermão precisa ter um apelo. Precisa, irmão. Precisa sim. Agora, se vai ter esse negócio de ninguém vir, não fica preocupado. Eu vou pregar aqui sobre o Mar Vermelho. Quantas pessoas estão aí? Preguei, desenvolvi o sermão. Vou falar, irmãos, tem alguém que quer sair do Egito hoje? Alguém que quer aceitar Jesus Cristo? Apelo número 1. Aí não veio. Tudo bem. Segundo apelo, tem alguém, irmão, que precisa de atravessar o Mar Vermelho hoje? E eu quero orar junto com você? Coloca condicional. Isso que é difícil. E Deus vai te sair. Não. Você está falando por Deus, entendeu? E Deus vai te tirar desse Mar Vermelho agora. Você vai atravessar hoje. Não vale o que Deus não falou. Porque nem sempre o irmão vai vir na frente. Por isso que os irmãos ficam meio decepcionados. Aí vai e não atravessa. Eu sei que os irmãos vão elencar a questão de fé, etc. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, irmão. Faça um apelo. Pode chamar na frente. Pode chamar alguém. É um apelo. Dentro do seu tempo, tá, irmão? Dentro do seu tempo. Dentro do seu tempo. Porque eu estou contando coisas, alguns testemunhos para a gente não cometer. Foi dada a oportunidade para o irmão pregou, 45 minutos no final, irmãos, vou fazer um apelo, ele fez um apelo, nota 9, na hora de ganhar o 10, vou chamar o irmão para cantar. Chamou, que aí beleza. 5 minutinhos, irmão, aqueles hinos. Não pegou nada, não é esses hinos que mexem com a gente emocionalmente, irmão. Quem está na prova vem aqui e tal. E muitos irmãos não foram. O que o irmão usou? Logo mais um, o povo vai vir. Aí terminou aquele, mais de poder, para cá. Não veio. Logo mais um. Aí já deu, né? Eu era presbítero, aí o pastor falou, era um pastor bem baixinho, o pastor Anivaldo Mendes, falou assim: irmão, chega por favor. Tá bom. Então, irmãos, o apelo que a gente faz não é para ser apelativo no sentido de constranger ninguém. Faz sua parte. Pastor, mas eu estudei tanto, uma mensagem tão evangelística, culto de missões. Ninguém aceitou Jesus, fui fraco. Não. Repete para o irmão do lado, porque quem convence, fala para o irmão do lado. Você também. Já responderam, é tudo gente estudada aqui, ó. Quem convence não sou eu, irmão. Mas eu estudei tanto, peguei as técnicas. Estou estudando com o pastor Roberto Máximo. Grande coisa. Só estou facilitando, porque eu sei com quem eu estou mexendo. É uma turma que gosta de Bíblia. Mesmo que você desenvolva algumas técnicas, mas quem convence não somos nós. Pregue. A sua função, irmãos, é pregar. Jogue semente. E olha que aquela mensagem, eu já me deparei com isso. Graças a Deus. Eu sei que vocês também já tiveram. E se não estiveram, vai ter. Eu lembro daquela mensagem, pastor, que você pregou quantas vezes? Já me deparei com isso. Aquela mensagem que você pregou assim assado, eu até concordo, não me lembrando muito, falou comigo. Que bom. Aí me lembrei do camarada, o camarada não deu um glória a Deus, a gente está acostumado com isso. Uma dessas pessoas que vieram comigo ficaram assim no culto, assim, ó. Eu falei, cara, eu era mais moleque do que eu sou hoje, eu queria pegar ele e, vai, irmão, dá glória a Deus, aleluia, aí, dá glória, irmão. E ele depois de alguns anos, veio falar comigo, pastor, foi um dos cultos que eu mais sentia, vai saber, porque cada um reage de uma forma. E eu já falei, ao nosso modo, a gente não pode julgar, não julgue. Agora não faça careta, né, irmão? Estou pregando, você fala assim, ó, isso não é sentir poder, você está com alguma coisa errada aí, fala assim, ó,
Isso não é, mas eu estou assistindo poder, você não está vendo? Não, isso é esnobar. Agora, a manifestação de um levanta, o outro já rodou. Cada um é cada um. Isso aí, conforme a idade, eu fui melhorando. Eu também subtendia, sendo pentecostal, que a igreja tinha que pegar a cadeira. Eu fui nessa época e quebrar tudo. E aí, nossa, quebrou tudo. As luzes apagaram. Foi um negócio, acabou a força, acabou tudo. Eu preguei gritando, falei alto. E aí, muito poder e palavra. Irmão, o que faz diferença ainda é a palavra. Voltando. Qualquer explicação requer organização, ordenação lógica e clareza, sendo o sermão uma explicação da palavra e vontade de Deus. Esse deve ser didático. Alguns elementos, texto bíblico, eu explico um por um aqui, irmão, minuciosamente. Vou apelar para você ler tudo em casa, tá? Não posso ficar lendo em classe tudo. Evidentemente, o sermão deverá ser baseado no texto bíblico, pelo amor de Deus. O texto bíblico é a passagem bíblica que serve de base para os sermões. É claro, irmãos, eu não estou falando, nós vamos estudar, fica tranquilo, sobre os 3 tipos de sermões que nós vamos se ater. São eles: o textual, o temático e o expositivo. O resto, doutrinário, festivo, eu não posso, irmãos, subdividir tanto, senão a gente não vai chegar em lugar algum. Mas esses 3 nós vamos difundir em sala. Essa vai ser a minha função. É a cerejinha do bolo aqui. Então nós vamos difundir esses 3. Eu estou dando a grosso modo. Para você entender depois que você fazer esse sermão, falar, mas calma aí, qual será? Se você já leu no seu livro, porque ele é seu, ok. Você vai conseguir destrinchar melhor. A letra A. O texto dá ao sermão a autoridade da palavra de Deus. Muito fácil. O texto constitui a base e a alma do sermão. Através da pregação por um texto, o pregador ensina a palavra de Deus. F. Permite uma maior variedade nas mensagens. O texto é um meio para a atuação do Espírito Santo. Tudo óbvio, mas necessário para reforçar a todos nós que estamos aqui. Então, primeira coisa, preciso de um texto. Tá? Um texto. Pega um texto. Não vá nos óbvios, né, irmão? Aquilo que você já, de repente, falou naquele vídeo. Vamos melhorar. Para quem não está sabendo do vídeo, nós pedimos para todos os alunos que fazem as aulas presenciais, mas estou querendo esticar para os nossos alunos que fazem online. Um vídeo de 3, 4 minutinhos, falando da palavra de Deus. Aqui eu estou no Tirós, irmãos, me surpreenderam demais. E graças a Deus, irmãos, 90%, 80% dos nossos alunos estão muito bem. 70%. Estão bem. O pregador não pode negligenciar a exegese. Estou na página 14, no meio do seu livro, da página 14. Pois ela é o trabalho da exposição de um texto bíblico e pelo menos 10 passos, eu vou colocar 10 aqui, tá? A serem observados para estabelecer uma boa exegese. Exegese não é exegese. Diga comigo, exegese. 1, 2, 3. Não é? Ficou difícil o joguinho de palavras, deu um trava-língua. Vamos travar a língua de novo, ó. De novo, aqui, ó. Exegese não é exegese. Exegese não é e nem exegese. Não pode. Exegese, que significa tirar do texto. A partícula ex é tirar do texto. Exegese, tirar do texto. Primeira coisa, vou ter um texto. Vou observar, vou tirar o que o texto diz. Exegese, colocar no texto. A partícula ei é colocar. E muitos pregadores, o que eles fazem? Colocam. E com uma certa habilidade. Colocam no texto, mas o texto não quis dizer isso. Mas o povo não examina. Está escrito aqui, ó. Você não está vendo o que está escrito? Aí todo mundo, verdade, está escrito. Não. Seja igual aos bereanos, deixa eu ver. Tá, não. Não precisa fazer cara feia, nada. Não está dizendo isso. Não está. Exegese, tirar. Ei, colocar. E exegese. É qualquer coisa menos os dois, é pior. Pelo amor de Deus. Leia o texto em voz alta. Bom, nós estamos numa aula, tá? Em oratória.
Preciso de frisar isso daqui, nós estamos indo para o final. Leia o texto em voz alta. Um método, irmãos, um método científico para você melhorar a sua dicção, sua confiança, para você que tem medo de falar em público. Pegou o texto? Fale em voz alta. O Senhor é o meu pastor. Fale com o corpo. É o meu pastor e nada me faltará. Lance as palavras. Não feche as bocas para falar, o Senhor é meu pastor. Não, abra a boca. Deus te deu uma boca para falar. Precisa de expressar. Expresse o que você está vivendo através da palavra de Deus. Eu estou falando principalmente aqueles que têm dificuldade para falar em público. E aqui tem. Eu até percebi no próprio vídeo. Mas dá para a gente melhorar essa timidez, sim. Reproduza o texto com suas palavras. Fale sozinho. Observe o texto imediato e o remoto. Isso é o tal do contexto, irmão. Vai ler um salmo. O que está falando antes? O que está falando depois? O que o autor quis dizer? O que essa palavra, o que um bom comentarista diz? O que uma outra versão bíblica melhora na condução aqui do vocabulário? Que legal, irmãos. Você acha mesmo que o Espírito Santo não vai auxiliar uma pessoa que está investindo tempo em falar a palavra de Deus? Só estou aqui no texto bíblico. E pesquise o significado exato das principais palavras. F, faça anotações. Pesquise o contexto daquele versículo, época, país, costumes, tradições. É necessário, irmão. Aquele costume, aquela época não volta mais. Foi há muito tempo atrás, outra cultura, outro cenário. Pergunte sempre. Estou falando para você desenvolver, não precisa anotar porque está aqui, ó, mastigadinho. Você vai pregar sobre algum... Já tem uma mensagem aí? Que benção. Pergunte sempre, onde? Onde foi que aquela passagem se passa? Quem? Quem escreveu? Fale um pouquinho. Uma leve biografia enriquece, irmão. Vai falar de Coríntios? Quem escreveu? Paulo. Aonde? Corinto. O que? O assunto que você está falando. Por que ele escreveu aquilo? Organize o texto em seções, principal e secundárias. Por que eu estou falando isso? Mesmo que a gente for fazer todo esqueleto, não estou querendo desanimar ninguém. Não, ó, você que vai de repente fazer um esboço, que eu não acho mico nenhum, é muito bom, e depois o hábito do exercício vai fazer você recorrer menos ao que você anotou. Mas conforme o Espírito Santo vai lhe usar, dois fatores: aquilo que ele quer passar para o povo dele, ele vai passar. O outro fator, irmãos, é a questão do tempo. De repente foi dado um tempo, você ficou mais na introdução, no meio, não deu para concluir. Se culpe, se corrija. O pastor me deu 40 minutos aqui, mas eu nem tenho na introdução. Que é isso, irmão? Não fala uma coisa dessa. É pragmatismo, é ou não é? Alguns pregadores não usam isso. Irmão, já falei aqui 20 minutos, nem entrei ainda na introdução. Meu Deus, que coisa chata. E vai falar, quando vai começar a falar então? Já pensou 30 minutos da introdução, irmão? 30 minutos, ó, introdução. 10 minutos e olha lá. Não fique bravos, irmão. É desafio, é desafiante a palavra de Deus. Então tem esses dois fatores aqui. O Espírito Santo quer que você passe aquilo, passou, e o tempo. Mas fiz um esboço com 3 pontos, quase uma página. 2 não, irmão. 2 não, hein? Uma página inteira, ficou metade para trás. Calma. Vai ter outras oportunidades. Daqueles pontos que de repente você não falou, você pode falar em outro momento. Vamos continuar. Resuma com a seguinte frase: o assunto mais importante desse texto é... Isso aí, ó, tá? Tá mastigado, gente. Senhor, meu pastor, não vai faltará. Qual que é o assunto principal? Não vai faltar. O que? Luta. Aí, não vai faltar. Apelei. Não vai faltar. Doença também? Não vai faltar. Vem doença, é curado e glória a Deus. Aflições é o principal assunto. Título. Então falei somente do texto. Título, eu vou falar
na semana que vem. Já cansei de vocês, tá bom demais. Nós vamos desenvolver, vai ser uma aula, irmãos, muito mais didática. Vocês vão ter que rascunhar, vão ter que rabiscar, nós vamos suar um pouquinho em classe e vamos desenvolver sermões em classe. Preciso de que você faça isso em sala, tá bom? O trabalho de casa, mas eu posso fazer? Claro. No livro tem os temáticos, tem tudo lá, tá tudo lá, mastigadinho, irmão. Pode pesquisar. Temático, como que faz, como que eu sei que é temático? Como que eu sei que é expositivo? Só um toque que eu vou dar agora, não para os desavisados, mas só relembrar. Temático e textual são maravilhosos, exigem também do pregador, exigem conhecimento bíblico, exigem, mas o expositivo, muito mais. Muito mais. Deus abençoe os amados irmãos. A vocês, alunos, meu muito obrigado. Até a próxima aula, se Deus quiser.